bem? Bem-vindos então à nossa segunda aula, de acionamentos elétricos, Na nossa primeira aula nós vimos os dispositivos que são classificados como dispositivos de proteção do sistema, E nessa aula então vamos conhecer os dispositivos de comando, São aqueles que dão a lógica de funcionamento, aqueles que transmitem a potência para os componentes a serem acionados, O primeiro componente que nós vamos ver é o contator, Esse é um elemento, um componente eletromecânico, que são então aplicados nos sistemas com a função de permitir ou interromper o fluxo de energia, fazendo com que o circuito elétrico abra ou feche. Podemos definir duas funções dos contadores. Tem duas funções básicas num circuito de acionamento. Ele pode ser usado para acionar o motor, seria um contador de potência, ou ele pode ser utilizado para uma lógica de funcionamento, ok? São as duas formas de se aplicar o contator. Basicamente, ele funciona o que? Ele tem uma bobina eletromagnética, que ao ser acionada, ela vai então fazer com que os contatos desse contator se fechem, Os contatos NA fecham e os contatos NF abrem, Vamos entender aqui, olha só aqui à esquerda um esboço, em que eu tenho um contator com 3 contatos NA, 3 contatos normalmente abertos, Veja que cada contato está ligado a uma lâmpada, para acionar uma lâmpada. E eu tenho um botão NA para acionar a bobina do contator, A bobina ela é identificada no contator, no componente, por A1, é o polo positivo da bobina, e A2 é o polo negativo, Então, quando eu acionar essa bobina, ele vai então, através de uma força eletromagnética, vai atrair os contatos e fazem eles se fechar. Fechando, então, passa energia para as lâmpadas, Então, posso perceber que o contator, ele funciona como uma chave, Só que essa chave vai ser acionada quando eu acionar a bobina. Qual que é a vantagem? Eu tenho vários contatos para utilizar, Nesse caso, nós temos aí um contator com 3 contatos, mas poderia sim ter mais contatos. Eu posso expandir os contatos, ter muito mais contatos para utilizar. Então essa é a vantagem, eu consigo acionar vários componentes com um único contator, Então perceba que ao acionar a bobina, olha só, vou acionar, ele fecha os contatos e liga a lâmpada, Então esse é o funcionamento básico do contator. Como eu disse, nós temos então o contator de potência, que é aquele contator que vai acionar o motor, vai levar energia para as bobinas do motor, Geralmente utilizamos os 3 primeiros contatos NA, do contator para fazer esse acionamento. Nós chamamos isso de contator de potência, Em alguns casos, em casos bem básicos de acionamento de motores, o próprio contator de potência já tem alguns contatos auxiliares em que eu vou utilizar esses auxiliares para fazer o comando, Em instalações um pouco mais complexas, que exigem mais contatos, talvez o contador de comando seja um, o contador de potência seja outro, Então vamos lá. Como é que eu faço para me instalar, para me dimensionar um contador de potência para acionar um motor elétrico? Eu tenho que ter algumas informações importantes. Tensão nominal da carga, é importante. A placa do motor já nos dá várias dessas variáveis, Corrente nominal da carga, entenda que a carga é o motor, Frequência nominal da carga, o número de contatos principais e auxiliares que precisa para a instalação e a tensão nominal da bobina do contator. Tem contator que é a bobina, ou seja, o A1 e A2 é a bobina do contator. Tem contator que o A1 e A2 é fase-fase. Tem contator que é fase neutro. Nós temos já contator em que a bobina ela é acionada por 24 volts, ou seja, 24 e 0 volts, e assim por diante. Tem que conhecer quais são essas variáveis do componente para poder fazer então a instalação, Então, o contador de potência é aquele que aciona as bobinas do motor. Contato auxiliar, Contator auxiliar é aquele que faz a lógica, o comando, como vai ser ligado, de que forma que vai ser acionado esse motor, ok? Como eu disse, em alguns casos mais básicos,
Um único contador é o bastante, né, para acionar o motor e também para fazer a lógica de funcionamento, já que ele tem os 3 contatos NA de potência, e eu posso ter aí mais um contato NA e um NF auxiliar ou até mais. Ok? Outro elemento de comando muito utilizado são os temporizadores, né? Nós podemos entender o temporizador como um contador, né? Ele funciona basicamente como um contador normal, com a diferença que ele vai temporizar, ou seja, ele vai contar um tempo para acionar ou desacionar os seus contatos. Então imagine um contador em que eu tenho a bobina, né? O temporizador também tem a bobina, né? Ele também tem uma bobina temporizador. E quando eu acionar essa bobina, ele vai contar um tempo para depois acionar os contatos. Então eu consigo temporizar um acionamento ou temporizar um desacionamento, né? Basicamente podemos dividir aí os temporizadores em 2 classes, né? Temporizador com retardo na ativação, ou seja, aquele que retarda o ligamento de algo, né? E temporizador com retardo na desativação, aquele que retarda o desligamento de algo. Então, as funções são bem distintas, né? Eu quero apertar um botão e quero que demore 10 segundos para ligar a lâmpada. Estou retardando a ativação. Eu quero apertar um botão, quero que ligue a lâmpada. Quando eu apertar o botão para desligar a lâmpada, eu quero que conte um tempo para depois desligar. Então, retardo a desativação, tá? E os temporizadores podem ter contatos NA, contatos NF como um contador normal, né? Então, muitos até o chamam de contador temporizado, né? Beleza? Relé de tempo, temporizadores são nomes comuns para esse componente, né? Vamos ver mais detalhadamente cada um, né? O de ativação e o de desativação. Vamos ver primeiro então o temporizador com retardo na ativação, né? Então neste tipo de temporizador, ao ser acionado a sua bobina, que é o A1 e A2, né? O mesmo irá contar o tempo determinado pelo usuário, você consegue regular esse tempo, né, no temporizador, para depois acionar os contatos, né? Então, olhando o nosso diagrama, veja só, eu tenho uma linha do botão e eu tenho a lâmpada, que pode estar, o botão pode estar aberto ou fechado e a lâmpada pode estar acesa ou apagada. Veja que no início eu tenho o botão e lâmpada apagado. Quando eu fecho o botão, né, aí começa a contar o tempo, que é essa parte amarela. Depois de contar o tempo é que vai acender a lâmpada. Então, quando eu desligar, abrir o botão, o temporizador então desliga imediatamente a lâmpada, ok? Muito bem, vamos entender isso numa simulação, né? Olha só, eu tenho do lado um esboço, né? Claro que é uma montagem esboço, né? Em que eu tenho um botão NA ligado à bobina de um temporizador, né? E eu estou usando o contato NA desse temporizador para acionar uma lâmpada, né? Perceba que ao acionar o botão NA, eu acionei a bobina do temporizador, né? Ele vai começar a contar um tempo. Depois que ele contar o tempo, então ele fecha o contato e liga a lâmpada. Então ele retarda o ligamento, retarda a ativação da lâmpada, né? Então essa é uma aplicação, é claro, tem várias outras, do temporizador com retardo na ativação, beleza? O outro tipo de temporizador que nós estamos estudando, né, é o com retardo na desativação, né? Então, neste tipo de temporizador, ao ser acionada sua bobina, o mesmo irá acionar imediatamente os seus contatos. Quando ocorrer o desligamento da bobina do temporizador, o mesmo irá iniciar então a contagem do tempo que você regulou, e depois de finalizada a contagem desse tempo, ele então vai desativar os contatos, né? Olha só o diagrama de novo, eu tenho o botão, eu tenho a lâmpada, né? As condições do botão podem ser aberto ou fechado, e as condições da lâmpada podem ser acesa ou apagada. Perceba que no início eu tenho botão e lâmpada, o botão aberto e lâmpada apagada. Num segundo momento, então, eu fecho o botão. Você vê que já liga a lâmpada, olha só, já a lâmpada acesa, né? Num segundo momento, eu abro, eu desligo o botão, né? Aí começa a contar um tempo naquela parte amarela. Veja que a lâmpada ainda continua acesa por esse tempo. E após contar esse tempo, ele vai desligar a lâmpada, ou seja, ele retarda o desligamento da lâmpada, a desativação do componente. É essa a forma de operar
do temporizador com retardo na desativação, né? Vamos ver nosso esboço agora para a gente entender melhor. Olha só, eu tenho de novo um temporizador, né, que será acionado sua bobina por um botão NA. Lembre que esse agora é um temporizador com retardo na desativação. E eu tenho o contato NA dele ligado a uma lâmpada, né? Do lado temos aqui o nosso diagrama elétrico. Então, quando eu ligar o botão, você veja que a lâmpada liga imediatamente, né? Aí, quando eu desligo o botão, você veja que eu desliguei o botão, desliguei a bobina do temporizador, porém a lâmpada continua acesa até contar o tempo. Quando contar o tempo que ele vai desligar. Então, perceba que ele temporiza o desligamento do componente, né? Ao inverso do outro que temporiza o ligamento. Esse temporiza o desligamento. Uma aplicação comum desse temporizador, por exemplo, é em banheiros de shoppings, né? Você entra no banheiro, a luz ela acende imediatamente, ok? Mas quando você sai, ela não apaga na hora, ela conta um tempo, se ninguém mais entrar, então ela vai apagar. Então ela retarda a desativação daquela lâmpada, né? Uma das aplicações aí dos temporizadores com retardo na desativação. Um outro componente que é aplicado nos acionamentos elétricos são as botoeiras, né? Então são elementos aí de sinais que são responsáveis por acionar componentes elétricos, né? Então, dependendo da aplicação, ele vai acionar ou desacionar, né? Vamos ver dois modelos principais, né? Que são os botões pulsadores e os botões trava, né? O que são botões pulsadores, né? Nesse tipo de componente, nesse tipo de botoeira, ao ser acionado, irá manter o seu contato ativado. Quando eu digo contato ativado, dizendo o seguinte: se for um contato NA, vai manter o contato NA fechado. Se for um contato NF, vai manter o contato NF aberto. Quando eu acionar o botão, ele é pulsador. Então, ao ser acionado o botão, né, ele vai manter seus contatos ativados enquanto houver o esforço sobre o botão, né, manual. Ok? Assim que eu retirar o esforço, ou seja, retirar a força de cima do botão, ele vai então desacionar esses contatos. Ok? Por isso que ele é pulsador. Eu uso para dar um pulso, né? Não vou ficar apertando ele, segurando. Eu vou dar um pulso, ele vai então gerar a lógica de funcionamento que eu quero, o acionamento que eu quero. Ok? É assim que funciona o botão pulsador, né? Olha só um exemplo nosso da simulação aqui do lado, olha só. Botão pulsador, acionei, liga a lâmpada, né? Soltei e desliga imediatamente, né? Já no caso do botão trava, o funcionamento é um pouco diferente. Nesse tipo de botão, sim, eu vou acionar, ele vai permanecer acionado. Eu vou lá, ativo ele, posso retirar o esforço manual dele, ele vai continuar acionado. Eu vou ter que novamente ir lá e desativá-lo. Então eu tenho o esforço de ligar e desligar, diferente do pulsador. Pulsador eu tenho o esforço de ligar. Para desligar, apenas retirando o esforço, ele vai desligar, né? Então, depende da aplicação, preciso de um botão trava, que mantém o sinal. Então, eu vou usar o trava. É muito comum usar isso em botões de emergência, né? E algumas aplicações específicas na máquina, né? Olha só o funcionamento dele bem rápido aqui na nossa simulação, né? Então, quando eu aciono o botão, liga a lâmpada, ela permanece ligada. E se eu quiser desligar a lâmpada, tem que ir lá e desacionar esse botão trava, ok? Um outro componente extremamente utilizado nos comandos elétricos são as chaves fim de curso, né? São chaves aí utilizadas para gerar um sinal através de um acionamento mecânico, né? São também chamados de sensores mecânicos. E o seu acionamento é executado por partes mecânicas da máquina. Então eu posso ter uma porta que ao fechar acione a fim de curso e dê um sinal para mim, né? Eu posso ter uma chave fim de curso instalada numa unidade de máquina, quando a unidade se movimentar, ela toca no rolete da fim de curso e aciona, né? Então é bom ficar claro que esse tipo de chave ele vai ser acionado por algum elemento mecânico. Algum elemento mecânico vai então acionar o rolete dela, que é de acionamento, e daí então ela vai mudar a configuração dos contatos, né? De um modo geral, essas chaves possuem o contato comutador. O que é isso? Eu tenho uma entrada de sinal comum, mas eu tenho duas saídas, uma saída NA e uma saída NF, né? Perceba que eu tenho aqui nesse exemplo nosso aqui, ó, eu tenho o comum, que é onde eu chego com o fase, né? Eu tenho o comum com fase ou com 24 volts, depende do sistema, né? Eu tenho o comum, que é o 11, chego com o sinal.
E esse comum ele forma um contato NF com o 12 e forma um contato NA com o 14. Quando eu acionar o rolete, quando for acionado, né, esse rolete da fim de curso, ele vai então comutar, ele vai o quê? Vai ligar, ele vai fechar o contato 11 com o 14 e vai abrir o contato 11 com o 12. Ele vai comutar, né? Então vamos entender isso no nosso esboço. Olha só, eu tenho aqui uma fim de curso, né? E eu tenho duas lâmpadas instaladas nela. Uma lâmpada no contato 12, outra no 14. Veja que eu entro com o sinal de fase, né? Então isso quer dizer que a lâmpada que está no contato 12 já está acesa, porque ela está no contato NF. Quando eu acionar o rolete dessa fim de curso, ela vai então ligar o 11 com o 14 e vai desligar o 11 com o 12. Então ela vai desligar a lâmpada que está no contato 12 e vai ligar a lâmpada que está no contato 14. Né? Olha só a nossa simulação ao lado para vocês entenderem como é que é essa dinâmica do contato comutador. Né? É muito comum utilizar isso nas chaves fim de curso, e elas são muito aplicadas, né? Existem vários tipos de roletes e acionamentos, né? Como podemos ver aí na nossa apresentação. Ok? Chaves fim de curso, muito utilizadas, né? Também são elementos de comando para acionamentos elétricos.